leva-me além, né? Para que eu tenha uma intimidade mais profunda com Deus, para que eu possa entender a vontade, para que eu possa entender os planos, para que eu possa entender o propósito de Deus na minha vida. Essa música é muito linda, né? Leva-me além. E também 1 Coríntios 8, 28, que muitos conhecem, né? 1 Coríntios 8, 28, eu vou ler, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Fala para o teu irmão, todas as coisas cooperam para o teu bem. É importante que você tenha isso em mente. É importante que você conheça esses versículos, para que você possa entender o plano de Deus para a tua vida. Porque todos nós vamos passar tribulação, todos nós vamos ter momentos de momentânea tribulação na nossa vida, e não vamos entender o que estamos vendo, porque o propósito de Deus é muito maior para aquilo que nós não estamos vendo, para aquilo que nós não podemos ver. Amém? E por isso a palavra de Deus nos conta a história de uma mãe que queria muito ter um filho, e ela não podia ter filhos. E isso fazia com que ela sofresse muito, porque ela era estéril. Está lá em 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia lá, 1 Samuel 1, por gentileza. Primeira Samuel capítulo 1. Eu vou ler. Se você não achar, presta atenção. Se você estiver sem Bíblia, presta atenção e traz uma Bíblia semana que vem. Amém? 1 Samuel 1 diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, ou Jerusalém. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, ou seja, Penina, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana sonhava com um filho. Então você já teve um sonho, e Deus não realiza esse sonho. Era essa situação de Ana. Uma coisa que você deseja, você quer muito, é lícito, é algo que é digno, que é lícito, que não é pecado você ter. Ela quer um filho, algo justo. E ela não tinha um filho, porque ela era estéril. E ela sofria muito ainda irritações, né, da Penina. Então você imagina a Penina com os filhos dela. Diz aqui que ela tinha filhos e filhas. Então era mais de 4, certo? E vinha lá com seus filhos irritando. Eu não sei, não, a Bíblia não diz o que a Penina fazia. Mas de certo ficava lá: olha quantos filhos eu tenho, você não tem nenhum, vem cá filho, né? Não fica perto dessa estéril. Sei lá o que ela fala, mas ela irritava. O que te irrita? Irritava, deixava chateada, deixava ela com raiva. Diz que ela ficava
com raiva, tamanha irritação da Penina, que não tinha misericórdia dela, que não tinha misericórdia da sua enfermidade. E isso fazia com que ela sofresse mais ainda, porque ela morava com alguém que, de uma certa forma, ainda se alegrava com o problema que ela tinha, com o sonho que não era realizado. Um sonho digno, lícito, como eu já falei, e que ela não podia ter. Na época em que Ana vivia, o que uma mulher mais queria era ter um filho. Era o sonho da mulher, né? Hoje a mulher sonha com bolsa, Vitor Hugo, não sei. Para mim, eu vejo aquela loja da Vitor Hugo, eu falo, quando eles vendem uma bolsa, eles saem e vão comemorar, porque, né? Eu falo, vamos vender uma bolsa, fecha, vamos comemorar. Conseguimos vender uma, pelo preço. Sei lá, sonha com uma roupa bonita, sonha com muitas coisas, né? Coisas lícitas, amém? Não é pecado ter uma bolsa bonita, cara. Mas, voltando aqui, no tempo dela, o que as mulheres queriam era ter filho. Era o sonho de uma mulher, era bênção uma mulher ter filho, era digno, uma mulher com filhos era honrada, né? E era o que ela sonhava, dar filhos ao esposo. O esposo esperava isso da esposa, que desse filhos. E uma mulher estéril se sentia desprezada e ainda era sinônimo de amaldiçoada. Então vocês imaginam a cabeça dessa mulher. Ela cria em Deus, ela servia a Deus e se sentia desprezada e amaldiçoada. E ainda sofria irritações da outra, da Penina. Não tinha descanso. Incomodada todos os dias, incomodada com essa situação. Por que Deus não atende a minha oração? Você já perguntou isso alguma vez? Né? O pessoal das outras igrejas é que fazem essas perguntas, né? Nós aqui não perguntamos isso. Senhor, por que o Senhor não atende a minha oração? Mas é isso, uma pergunta que Ana fazia naquele tempo, de certo é a mesma que nós fazemos muitas vezes na nossa vida, é a mesma que talvez você faça toda semana, dependendo daquilo que você necessita que Deus faça na sua vida. Você pede para Deus, Senhor, por que o Senhor não ouve a minha oração? Né? E para Ana, meu irmão, não adiantava fazer campanha, não adiantava, pois Deus é quem havia deixado ela estéril. Deus deixou ela estéril. Deus tinha cerrado, com um propósito, Deus havia cerrado a sua madre. Está lá no versículos 4 e 6. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e todas suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E depois repete no versículo 6, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Repete 2 vezes, para ficar claro para a gente. Que coisa. E depois, continuando aqui, versículo 9. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Versículo 9, você está com a Bíblia aberta, diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, se de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, então, aqui, ela perseverava, e isso fez com que chamasse a atenção do sacerdote Eli. Ele chamou a atenção e viu, olhou para a boca dela, e inclusive achou que ela estava até bêbada, que ela havia bebido muito. Mas o que me chama a atenção aqui é que ela perseverava em oração, perseverava em buscar a Deus.
ela estava no templo do Senhor, ela estava indo lá clamar ao Deus dela. O Senhor me deixou estéril, mas eu estou ali pedindo para o Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, buscando a Deus, buscando entender de Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor, qual é o teu propósito, o que está errado, o que precisa acontecer, o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor quer fazer da minha vida, Senhor. Ela não abandonou a Deus, ela não agiu assim, tá bom, estou estéril, então estou de mal, acabou, Senhor, não vou orar mais, não vou buscar Deus, não quero saber mais do meu Deus. Né? Não atendeu o meu pedido, não realizou meu sonho, eu vou embora. Eu vou embora daqui, não vou querer saber de orar, não vou ler a palavra de Deus, estou com raiva. Deus não faz nada, não acontece nada, Deus não muda a minha vida. O pessoal das outras igrejas fazem isso. Né? Não. Então, não. Ana estava lá, perseverando aos pés do Senhor, buscando a sua vontade. Amém? E diz que ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava amargurada. Uma pessoa amargurada. Né? Horrível. Ana estava amargurada e sofrendo com essa situação. Mas o exemplo dela é esse. Alguém que continuava incessantemente a orar e a buscar a Deus. Entendendo o plano, entendendo o propósito de Deus para a sua vida, até que Deus mudasse a sua situação. Então, o tempo passava e Ana não desistia do sonho de gerar um filho, não desistia do sonho de ser mãe. Continuava com o mesmo sonho. Realiza o teu milagre na minha vida. E aí fica uma pergunta para a gente. Por que Deus, tão bondoso, ou por que um Deus tão bondoso como o nosso Deus, fez Ana passar por tudo que ela passou? Ela não entendia. Por que Deus adiava a realização de um sonho tão nobre? Deus sabia que ia acontecer, nós não. Hoje sabemos que aconteceu. Ana, quando estava ali no momento da sua tribulação, não sabia que ia acontecer. Você, muitas vezes, no momento da tua tribulação, você não sabe no que vai dar. Não é verdade? Você está orando, você está pedindo, você está ali, vem as dúvidas, vem os medos, vem os temores. Senhor, o que vai ser da minha vida? E você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Você não sabe o que Deus vai fazer no mês que vem. Eu poderia dar testemunhos aqui que eu já contei para vocês, eu não vou repetir. De situações que eu passei assim, um mês certinho, de eu falar para Deus, tem misericórdia pelo menos da minha família, da minha esposa. Em um mês, eu falar para Deus, Senhor, o que vai ser da minha vida? Em um mês, Deus havia feito todo o milagre. Já contei do meu emprego, que eu olhei lá no meu crachá, dentro da empresa, olhei no crachá, vou resumir, olhei, vi a data e falei, e lembrei, faz um mês que eu fiz essa oração. Faz um mês que eu disse para Deus, Senhor, o que vai ser da minha vida? Em um mês eu estava com o crachá ali, numa empresa, para ganhar bem, com carro, com tudo que um funcionário deseja, um milagre realizado, as portas se abriram, então voltou a minha mente lá, foi que nem um filme, um mês atrás, tudo que eu tinha dito para Deus, e tudo que Deus tinha feito. Mas eu não fiquei de mal de Deus, eu não falei para Deus, olha, eu não vou mais te buscar, não falei para Deus, também está assim, eu também não dou meu dízimo, não quero nem saber. Né? Deus só vai ver, vou te deixar sem dinheiro. Né? Não vou orar, certo? Não vou buscar Deus, eu vou deixar Deus sentir falta de mim. Ele vai ter que vir, querer ficar de bem de novo comigo. Né? Dar o dedinho, sei lá. O pessoal ficava de mal quando era criança, porque é coisa infantil, é infantilidade. Então, por isso a gente fala assim, né, dá o dedinho, porque isso é coisa de criança, fazer isso com Deus. Coisa de quem ainda não amadureceu. Mas voltando, então por que Deus adiava? Então nós podemos supor que Deus queria atrair a atenção de Ana para ele. A gente pode supor isso. Deus queria que Ana se voltasse totalmente para ele. Deus queria levá-la a buscá-lo com mais intensidade. Por isso que eu falei dessa música, Senhor, leva-me além, né? Leva-me além, Senhor. Uma comunhão mais
íntima contigo. Leva-me além, Senhor. Fique em paz, queridos. Deus queria que Ana o conhecesse de uma forma mais profunda. Vocês veem Ana no início dessa história de um jeito, quando ela termina, é uma outra mulher. É uma mulher cheia do Espírito Santo, transformada pelo poder de Deus. É uma mulher profetizando. É outra mulher. Deus queria que Ana o conhecesse de uma forma mais profunda. Oséias 6, versículo 3, não precisa abrir, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Você conhece a Deus já? Amém. O Senhor quer que você prossiga em conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, há um crescer nisso. Há uma caminhada em você conhecer cada vez mais o Deus que te ama, que te criou, conhecer os planos dEle para a tua vida, conhecer os propósitos que Ele tem para você. Há um crescimento. Você conhece a Deus, você vai aprender a palavra, você vai crescendo, vai passando por tribulação, vai passando situações difíceis, você vai começando a ter testemunho para contar, você está crescendo no teu conhecimento. Deus não quer que você leia a palavra dEle apenas para aumentar seus conhecimentos. Deus não quer que você ore apenas por obrigação. Né? Deus não quer que você venha aos cultos para cumprir uma rotina, certo? Ou para ficar de consciência limpa. Fui no culto. Eu me lembro que quando eu ia na missa, quando eu era criança, quando eu ia para a missa, era para ficar de consciência limpa. Então, todo domingo eu tinha que estar lá. Meu pai me acordava e não ia. Minha mãe me acordava e não ia. Minha irmã mais velha, 2 anos mais velha, não precisava ir. Eu tinha que ir na marra. Mas eu estou curado disso. Mas era uma injustiça, então eu tinha que ir lá. E aí o meu irmão gêmeo, e os dois para a missa. Tinha que ir para a missa, porque eu não sei o que meus pais tinham na cabeça, mas eles tinham que eu. Acho que porque a gente era tão levado. Minha irmã era melhor que nós. Então nós éramos tão levados, a gente aprontava tanto. 2 moleque levado. Né? Eu nem conto o que eu já fiz, mas a gente já virou televisão junto. Não dá para contar o que eu fiz. Né? Tem determinadas coisas que a palavra de Deus diz, nem se nomeie, né, entre vós. Coisas que eu e meu irmão fizemos junto. Travessura. Irmãos, não dá para falar. Certo? Vou contar uma só. Colocar, irmão, não é hoje. Hoje, irmãos, hoje eu me arrependo, mas assim, colocar graxa no portão das pessoas, sem que as pessoas vissem. Hoje, assim, eu conto, pode achar engraçado, mas não tem graça. Naquele tempo tinha graça. Hoje eu fico pensando se fosse comigo. Sujar uma roupa, você ir para o trabalho, você sujar a tua roupa. Era coisa de doido, de quem não tinha o que fazer. Mas assim, isso e coisas piores. Bom, então acho que o meu pai e minha mãe tinham na cabeça, você tem que ir para a missa. Então eu tinha que levantar domingo cedo e ir para a missa. Mas eles não iam junto, né? Eles não iam. Então eu ia com um short debaixo da calça. O lugar que a gente ia era um lugar cheio de campos de futebol. Tinha campo de futebol, assim, diversos platôs. Era um lugar grande, onde foi cogitado construir o estádio de São Paulo. Ali era tão grande que iam construir o estádio de São Paulo antes de ser no Morumbi, sei lá. Então, um lugar cheio de campo, um matagal, árvores. E aí eu chegava lá. Então, eu entrava na missa? Não. Eu tirava a calça e ia jogar futebol. Eu e meu irmão. Muitas vezes. A maioria das... Poucas vezes eu assisti missa. Mas tudo bem. Continuando. Isso aqui não é uma confissão, né? Mas, queridos, Deus não quer que você vá ao culto para ficar de consciência limpa. Houve tempos em que a minha consciência ficava assim, puxa vida, a missa tem 1 hora exato. Começava às 9 e acabava às 10. Porque às 10 tinha outra missa. Então, das 9 às 10, tinha horário. E eu, às vezes, ficava assim, o que custa eu ficar na missa 1 hora? Né? Não custa nada. Aí, quando batia aquele sentimento, assim, aí eu ia, entrava na missa e ficava na missa 1 hora. E eu me sentia tão bem, não por causa da missa, mas porque eu fiquei na missa. Porque naquele dia eu cumpri minha obrigação. Então, Deus,
eu creio que Deus não recebia aquilo como uma oferta, como algo de nada. Porque eu não tinha prazer nenhum em estar lá. Era um sacrifício que eu me esforçava para estar ali dentro. Então Deus não quer que você leia a palavra, que você ore por obrigação. Que você venha na igreja por obrigação, para ficar com a consciência limpa. Ele quer muito mais que isso, amém? Ele quer que você o conheça e prossiga em conhecê-lo. Deus quer ter intimidade com você. Amém, querido? Glória a Deus. Marta e Maria são 2 exemplos. 2 irmãs. Vocês conhecem o texto, está lá em Lucas 10, 38 a 42. Jesus foi na casa de Marta. E Marta ficou tarefada ali, querendo fazer tudo para Jesus. Querendo servi-lo de todas as formas. E ficou brava porque a irmã sentou e foi ouvir Jesus. E Jesus olhou para Marta e falou: Marta, olha, a sua irmã escolheu a parte melhor. Eu não vou repreendê-la. Quem devia estar aqui com ela era você. Porque ela reclamou: Senhor, o senhor não se incomoda de ver minha irmã aí sentada sem fazer nada? Pelo contrário, Maria estava fazendo o que era certo. E Marta o errado. Então Jesus não queria ser servido naquela hora. Ele queria que Maria o conhecesse, que Marta o conhecesse, que ouvisse. E Maria tinha prazer em ouvir o seu Senhor. Ela tinha prazer em estar com Ele. Ela tinha prazer em ouvir o que Jesus tinha para falar. E isso agradou muito a Jesus. Amém? Às vezes nós agimos como Marta. Queremos fazer as coisas para Deus, mas não demonstramos interesse por Ele. Marta, naquele momento, não demonstrava interesse pelo seu Senhor, como Maria estava demonstrando. Largou tudo para servir a Deus. Largou tudo, na verdade, para ouvir o Senhor. Conhecer a Deus é mais importante do que Ele realizar as tuas vontades. Amém, queridos? Conhecer a Deus é mais importante do que o seu ministério, do que fazer as coisas. A demora da resposta faz com que nós o busquemos, e quando o buscamos no aperto, na dificuldade, aí nós o buscamos de coração. Certamente, a Ana estava ali buscando o Senhor de forma diferente, porque ela chegou no momento da vida dela em que ela tinha plena consciência que não havia ninguém que pudesse realizar um milagre na vida dela, a não ser o seu Deus. Isso fez com que ela buscasse com muita intensidade, do fundo do seu coração, com todas as forças dela. Ela foi buscar comunhão com o Senhor. Ela foi entender o porquê que não acontecia um milagre. Ela foi aos pés do Senhor. As melhores respostas de oração que mudam a nossa vida são feitas em momentos de angústia e tribulação. Os momentos de luta, de aperto, onde você deposita a sua confiança em Deus. E você só depende dEle. E você reconhece que é só Ele que pode tirar você daquilo. Só Ele pode trazer uma solução. Elas te levam a ter íntima comunhão com teu Deus, amém? Elas te levam a conhecê-lo. Sem tribulação não há testemunhos, sem tribulação não há milagres, não há provas do amor de Deus. Amém, queridos? Romanos 5 diz que Deus usa o sofrimento para gerar em nós paciência, experiência e esperança. Quando nós precisamos de Deus, nós o buscamos de todo o coração. Jeremias 29, 13, né? Quando me buscardes de todo o vosso coração, então me acharás. Um versículo que nós falamos aqui muito, o pastor Ricardo falou semana passada também. 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 10 e 11, Ana faz uma oração. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Neste momento,
nós podemos dizer que Ana fez a oração que Deus estava aguardando. Ana queria um filho. Era o sonho dela. E Deus queria dar um filho para ela. Mas Deus retardava a realização daquele sonho. Então haviam duas situações. Ela queria um filho, Deus queria dar um filho para ela. Mas o tempo fez Ana entender qual era o propósito de Deus para o seu filho. Aquele filho que Ana teria não seria qualquer filho. Todo filho é especial. Mas havia um propósito especial de Deus para aquele filho. Para aquilo que ele iria realizar. Para o homem que ele seria na terra, naquele momento. E essa mulher orou, buscou a Deus e fez essa oração ousada. Quando ela entrou no templo, quando ela amargurada, quando ela, com todas as suas forças, estava buscando o seu Deus. Muitas vezes Deus não responde de imediato a nossa oração, porque Ele quer que você saiba que a resposta da oração é fruto de puro milagre. Você vai ter a certeza de que foi um milagre de Deus, de que foi a resposta de Deus na tua vida, que foi Deus atendendo a sua oração, a sua busca. Eu suponho que Deus queria que Ana soubesse para que Ele estava lhe dando um filho, ou respondendo a sua oração. O sofrimento, a demora da resposta nos leva a pensar e meditar sobre as nossas vidas. Quando nós passamos uma situação onde nós temos que orar muito, você pensa sobre a sua vida. Você pensa sobre os seus atos. Quando a sua oração não é atendida de imediato, ou quando você passa por uma situação de aperto, você começa a pensar no teu caminho, como você tem andado, o que você tem feito, qual é o propósito de Deus para a tua vida, você começa a refletir sobre a sua vida. Ou você se afasta totalmente de Deus e faz o que é o que o inimigo quer, ou você vai buscá-lo com mais intensidade. E vai conhecer a vontade dEle, os planos dEle. Vai permitir que Deus faça um milagre em você e através de você. Amém, queridos? No início, o desejo de Ana era apenas exibir o seu filho para sua rival. Esse era o desejo. O desejo dela era ter um filho. Ela queria, mas ela tinha o prazer, ela poder mostrar para Penina, olha, eu tenho um filho. Esfregar o filho na cara da sua adversária e falar, agora você não zomba mais de mim. Deus me deu um filho, Deus abriu a minha madre. Agora eu sou uma mulher honrada, não sou sinônimo de maldita nesta terra. Sou uma mulher digna. Mas o propósito de Deus era muito maior que esse. Do que simplesmente mostrar para os outros, olha aqui a bênção de Deus na minha vida. Muitas vezes Deus vai atender o seu pedido, vai atender a sua oração, vai realizar o seu sonho. E o que você vai fazer com esse sonho? Exaltar o Senhor com ele? Ou mostrar para os outros? Deus nos leva muitas vezes, Deus não atende muitas vezes a nossa oração, porque Ele quer que você entenda qual é o propósito dEle em realizar aquele sonho na tua vida, em realizar um milagre na tua vida. E para Ana era assim, demorou, porque Deus queria que ela entendesse qual era o plano de Deus para a vida dela, para o filho dela. Um propósito muito superior, invisível, como nós lemos no começo. Algo que ela não sabia, algo que ela não via. Ela queria apenas algo, ela sofria por algo que ela estava vendo. Não vejo milagre. Não vejo acontecer nada. Mas o propósito de Deus, na sua leve e momentânea tribulação, não se compara ao que Deus vai fazer lá na frente. Ao milagre de Deus, ao que ela não vê, ao que ela talvez não chegou a ver o seu filho fazer. Mas que era plano do Senhor para a vida daquele jovem, para a vida daquela criança, que ela voltou ao Senhor. Samuel, versículo 20 e 28.
Continuando. Versículo 1 Samuel 1, 20 a 28 diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu. E teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E aí eles ofereceram sacrifício e ela deixou o seu filhinho lá. Então, uma história forte, né? Mas vocês vejam, Samuel foi desmamado com 4 anos de idade. De certo, Ana amava muito seu filho. E ela demorou 4 anos para desmamar o filho, para ficar com ele o tempo que ela pudesse ficar. Né? Uma criança não demora 4 anos para desmamar. As mamães aqui, não é verdade? Principalmente nos dias de hoje. Né? Mas 4 anos demorou para que ela levasse. Ana amava muito seu filhinho. O sofrimento dela fez ela entender e executar o propósito de Deus. E não permitir que o seu sonho se tornasse um ídolo. O sonho que Deus realizou na vida dela não se tornou um ídolo para ela. Ana entendeu que aquele filho não era para a sua glória, mas para a glória de Deus. Os filhos são herança de quem? Do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. O propósito de Deus era muito maior. Era lhe dar um dos maiores homens que existiram na antiguidade. Samuel foi o maior profeta e sacerdote de seu tempo. Deus começou a falar com ele aos 12 anos, segundo o historiador Joséfo, um historiador do povo de Israel. Com 12 anos, Deus começa a falar com ele. Deus começa a falar mistérios com esse menino. Deus começa a dizer para ele o que ia acontecer no reino de Israel. Então, aquele jovem foi escolhido para isso, aquela criança. Então, Ana foi escolhida para ter um filho que não seria um homem comum, mas seria um grande homem. Seria o homem mais importante do seu tempo. Havia um propósito muito grande. Houve sofrimento. Ela sofreu, ela orou, ela teve que buscar a Deus, teve que entender o propósito de Deus, até chegar um momento de entender que aquele filho era para servir ao Senhor desde pequeno. Era para ser consagrado a Deus desde pequeno. E para ela conseguir entender isso, só tendo uma íntima comunhão com seu Deus. Só conseguindo buscar a Deus para suportar isso. E se alegrar com isso. Se alegrar com o plano de Deus. E o detalhe, amados, é que essa mulher ofereceu o seu filho sem saber se ela ia ter mais algum filho. O sonho dela, o tesouro dela, ela estava oferecendo a Deus, sem saber se Deus ia dar mais um filho para ela. Sem saber se a madre dela ia continuar gerando filhos, né? Se ia ter mais um ou não. Ela fez isso por fé. Ela fez isso porque ela aprendeu a confiar no seu Deus. Quando o Senhor nos leva a ter uma íntima comunhão com Ele, quando você o busca com intensidade, você aprende a confiar em Deus. Você aprende a descansar em Deus, a descansar na sua vontade, e saber que a vontade dEle é o melhor para a sua vida. Amém? E Ele não vai te desamparar. Glória a Deus. Samuel se tornou um grande homem. Com esta atitude, Ana se tornou um grande exemplo de como ser um adorador de Deus na prática.
ela era uma adoradora. Eu vou falar rapidamente aqui, João 4, 23 e 24 diz assim, nem precisa abrir. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Primeiro, um adorador aprende a amar a Deus e confiar nele, mesmo quando ele não responde de imediato às suas orações. Se torna um adorador. Segundo, ele entrega a Deus sua vida, seus sonhos, dedica a Deus seus tesouros. Terceiro, fica feliz por ver o propósito de Deus se cumprir. Esses são os adoradores que Deus está procurando na terra. Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? 1 Samuel capítulo 2. De 1 a 10, Ana faz uma oração. E aqui ela demonstra já ser uma outra mulher. Essa já, certamente, as mulheres naquele tempo não tinham o conhecimento que Ana demonstrou ter aqui. Dos planos, dos propósitos de Deus. E na oração de Ana, ela diz assim, segundo 1 Samuel 2, de 1 a 10. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém? Então Ana faz essa oração a Deus. E ela demonstra aqui já um profundo conhecimento do seu Deus. Conhecimento de alguém que o adora, em espírito e em verdade. Conhecimento de quem tem intimidade com ele. E nessa oração, ela fala de coisas que não existiam no seu tempo. Porque ela teve um filho e ela não sabia aonde o seu filho iria chegar. A palavra de Deus não relata se Ana viu Samuel se tornar o grande sacerdote, o grande profeta do seu tempo. Não diz aqui se Ana o viu ou não. Porque na velhice de Samuel, ele ungiu reis. E no tempo em que Ana estava fazendo essa oração, não existia reis em Israel. No tempo em que Ana fez essa oração, não havia nem a probabilidade de ter um rei. Porque naquele tempo, quem dirigia, quem governava sobre o povo, eram os juízes. E Samuel era como um juiz sobre o povo. Que ordenava, que julgava as ações do povo, as causas do povo. Então não havia rei. Então, certamente, quando Samuel, já na sua
na sua idade avançada, sua mãe provavelmente já havia morrido. E ela orou dizendo que Deus daria força ao seu rei e ele exaltaria o poder do seu ungido. No tempo de Ana, não havia ungido, não havia rei, porque o rei era ungido. Não havia rei nenhum. O seu filho, esse homem de Deus que Deus estava levantando para uma época de transição em Israel, onde ele iria ungir o primeiro e o segundo rei. O rei Saul e o rei Davi. Ele iria cuidar da nação, ele seria o instrumento de Deus ali para cuidar da nação naquele tempo de turbulência, para orientar Saul, depois para orientar, para ungir Davi. Deus sabia o que iria acontecer. Ana não. Mas Deus usou Ana, depois numa oração já, como uma profeta de Deus, profetizando o que Deus iria fazer no futuro. E para terminar, amados, Ana entregou a Deus o que ela mais queria. Presta atenção nisso. Ana entregou o que a fez sofrer, o que a fez buscar a Deus com intensidade, o que a fez ter uma mudança de vida, de intimidade com Deus. O que foi ali um divisor de águas entre a Ana, o conhecimento que Ana tinha de Deus. Esse filho, essa situação, esse momento na vida dela foi um divisor de água entre a Ana que servia a Deus antes, amargurada, que não sabia os propósitos de Deus, e a Ana que cumpriu o plano de Deus, que cumpriu o propósito de Deus, que foi um instrumento de Deus para que um grande homem de Deus estivesse na terra, fazendo a obra de Deus. Ela entregou, naquele momento em que ela entregou o seu filho, ela não sabia de nada do que Deus ia fazer. Logo depois, Deus lhe deu mais 2 filhos, mais 3 filhos e 2 filhas. Deus abençoou Ana de uma forma muito grande. Deus alegrou o coração dela. Deus realizou o sonho dela de ter filhos. Amém? Vamos ficar de pé? Fica de pé, querido. Glória a Deus. Se o grupo de louvor puder vir aqui. Aleluia. Amado, presta atenção nisso. Não se distraia, não. Presta atenção para que Deus possa cumprir o propósito dele sobre a tua vida. Amém? Ana tinha um sonho que só Deus poderia realizá-lo. Só Deus, mais ninguém. Ana tinha uma enfermidade que só Deus podia curar. Não havia remédio, não havia campanha. Havia uma enfermidade nela que Deus permitiu, com um propósito dele, um plano dele estabelecido, de fazer algo grande na terra, de trazer um grande homem de Deus. E Ana começou a buscar Deus de coração. E em um momento ela entrou no templo de Deus. Ela entrou no templo e Deus realizou algo muito maior do que o sonho dela de ser curada e de ter um filho. Na verdade, Ana participou do sonho de Deus. Aquilo que Deus tinha para fazer. Aquilo que era propósito de Deus. Quando Ana entregou o seu filho, quando Ana buscou a Deus de coração, ela pôde não só ver o milagre de Deus na vida dela, mas ela pôde participar do milagre que Deus queria realizar na terra. Ela pôde participar do plano que Deus tinha naquele tempo, do propósito que Deus tinha para aquele momento, para aquela criança que ela iria gerar no seu ventre. Então Ana foi muito mais abençoada do que ela imaginava. Ela foi muito mais usada do que ela podia pensar. Amém, queridos? Então, meu irmão, eu queria que você fechasse os olhos agora e você pensasse aí na sua luta, na sua dificuldade. Pensasse na tua oração, no sonho que você precisa ver Deus realizar na sua vida. Eu não sei o que pode ser.
você pudesse pensar na vida que você tem levado, nesse momento. E você entrou aqui hoje, talvez pedindo para Deus um milagre, uma cura, pedindo a Deus que realize um sonho lícito, que está no teu coração. Sonho lícito. Algo nobre. Talvez pedindo para Deus te curar de mágoas, de amarguras, de decepções, não sei. Então hoje, querido, eu quero dizer para você que Deus pode fazer tudo isso na tua vida, como Ele fez na vida de Ana. Deus pode trazer a paz ao teu coração que você necessita. Deus pode te libertar hoje daquilo que você tem pedido para Ele. Deus pode fazer você participar do sonho que Ele tem para você. Então, presta atenção na atitude de Ana. Ana foi até o Senhor. Ana buscou a Deus com intensidade. Então, numa atitude de fé, meu irmão. Se você hoje precisa de um milagre de Deus na tua vida, precisa que Deus abra uma porta, quer ver Deus realizar sonhos na sua vida, haja como Ana hoje. Eu queria te desafiar como Ana. Eu queria que você tomasse essa atitude de ir buscar o teu Deus hoje. Aleluia. Presta atenção nisso. Se você precisa de um milagre assim, levanta a mão no seu lugar. Levanta a mão. Isso. Você precisa que Deus realize um sonho na tua vida. Levanta a sua mão. Isso. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o desafio para você, meu irmão, é você crer, é você acreditar, porque Deus está presente nesse lugar. E se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, toma isso como se você estivesse agindo como Ana hoje. Eu estou indo na presença do Senhor, que está presente nesse lugar, para Ele abrir uma porta, para Ele realizar um sonho, para eu participar do sonho dEle, para eu entender o propósito que Deus tem na minha vida, para eu entender o propósito que Deus tem em não responder a minha oração de imediato, para entender o plano dEle para mim. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ora ao Senhor aqui no seu lugar, aqui na frente. Fala com teu Deus. Fala para Ele: Senhor, revela para mim teus planos. Senhor, eu estou aqui entregando o meu sonho, entregando, Senhor Deus, esse tesouro, entregando aquilo que eu necessito, Senhor. Eu quero entender o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu quero entender, Senhor, eu quero ir além, Senhor Deus, daquilo que eu conheço, Pai. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer a Ti, Senhor. Eu quero ser um instrumento Teu, Senhor, cada vez mais usado por Ti. Fala para o Teu Deus hoje. O Senhor não permite que nada na sua vida aconteça por acaso. O Senhor não permite que tribulações, lutas aconteçam na tua vida à toa. Até uma enfermidade como a de Ana tinha um propósito de Deus. Até o fato dela ser estéril, ser vista como alguém maldita naquele tempo, amargurada, tinha um plano de Deus para que ela conhecesse mais o Senhor, para que ela tivesse intimidade com Deus dela, para que ela fosse transformada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então ore a Deus nesse momento. Fale com o teu Deus enquanto o grupo de louvor ministra essa música. Leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder.
profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu queria pedir que os pastores me ajudassem aqui orando por cada vida. Que os líderes de ministério saíssem do seu lugar e viessem orar. Aquele que é líder de um ministério, venha me ajudar aqui. Eu queria que a Dulce viesse ajudar a orar aqui também. A Toninha, vem orar. Vamos orar por essas pessoas. Não dá para gastar muito tempo, mas você vai orar, você vai tocar e vai declarar a bênção de Deus sobre essa vida. Senhor, Pai Santo, olha para cada uma destas vidas que estão aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor levou a Ana a ter uma intimidade maior contigo no meio da aflição. Senhor, a tua palavra nos mostra que os problemas não estão contra nós. Os problemas, Senhor, contribuem para o teu plano.